Treinamento LGPD Terceiros. Olá, sejam muito bem-vindos ao treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também conhecida como LGPD. A partir de agora, você, terceiro, estudará a política de proteção de dados e aprenderá a atuar de forma correta com dados pessoais. Antes de tudo, vamos ver alguns conceitos iniciais. O que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD, entrou em vigor com o intuito de proteger dados pessoais. Há uma confusão bem básica do que seriam dados pessoais e dados pessoais sensíveis, aqueles que geralmente a gente não sai por aí compartilhando. Para te ajudar, deixa eu te explicar a diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível. Existem os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. E o que são dados pessoais? São todos aqueles dados que identificam uma pessoa, como nome, telefone, e-mail, número da CNH e também documentos como RG e CPF. Já os dados pessoais sensíveis são dados pessoais, mas, diferente dos outros, diferenciam uma pessoa de forma mais singular, mais individualizada, mais única. Alguns exemplos são sua orientação sexual, posicionamento político, se você é de esquerda, direita, de centro ou não tem posicionamento, ou ainda qual a sua religião. Vejamos agora os princípios da LGPD para o tratamento correto de dados pessoais, que são 10 no total. Os primeiros 3 princípios estão relacionados à coleta de dados. É o princípio da finalidade, isto é, o motivo de se fazer determinada coleta de dados, o fim a que essa coleta serve. O princípio da adequação, se aquela coleta em específico é adequada para sua finalidade. E o princípio da necessidade, se a coleta de dados é suficiente para a sua finalidade. Em seguida, temos outros 3 princípios relacionados ao titular dos dados. O princípio do livre acesso, que estipula que o titular dos dados, ou o dono dos dados, tem direito de saber o que a empresa fará com eles. O princípio da qualidade de dados, onde o titular dos dados tem o direito de corrigir e atualizar suas informações para que estas estejam sempre. E também, ainda sobre o titular dos dados, o princípio da transparência, o qual determina que toda empresa deve ser transparente e informar ao titular do dado o que fará com os dados recebidos. Os próximos 3 princípios estão relacionados à segurança dos dados. Primeiro, o princípio da segurança, já que toda empresa deve garantir que os dados pessoais armazenados não sejam vazados. Segundo, o princípio da prevenção, já que toda empresa deve ter medidas de segurança para que terceiros não acessem os dados armazenados. E terceiro, o princípio da responsabilização, que prevê que toda empresa deve ser responsável em manter seguros os dados pessoais armazenados. Por fim, e não menos importante, o princípio da não discriminação. Diz respeito ao uso dos dados pessoais, visto que toda empresa não deve usar seus dados para fins discriminatórios. Agora que terminamos de falar sobre os princípios, vamos falar da política de proteção de dados na IR. Para que você consiga colocar em prática a política de proteção de dados na IR, é importante que você fique atento aos pontos abaixo. Com relação ao seu e-mail, observe sempre se o destinatário está correto. Ao enviar uma mensagem para a pessoa errada, você estará compartilhando informações de forma indevida. Nesse caso, é vital que você avise o DPO, que neste caso é a pessoa responsável pelo jurídico da empresa, e solicite para que o destinatário errado exclua o e-mail enviado.
Quanto às suas senhas, use sempre senhas complexas, com letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Ao acessar plataformas diferentes, faça uma senha diferente para cada uma delas. Nunca compartilhe suas senhas e jamais as deixe escritas em post-its ou papeizinhos que podem ser facilmente perdidos. Lembre-se que você é responsável por toda a ação que é feita no seu ambiente logado, com seu login e senha. Também tenha sempre cuidado ao tirar fotos com seu celular e printar as telas do computador. Verifique se não há dados pessoais desnecessários. É proibido extrair qualquer informação do ambiente da empresa sem autorização prévia e expressa do seu superior e do responsável pela Ingersoll Rand. Quanto à sua estação de trabalho, deixe sua mesa sempre organizada e sem documentos expostos. Faça o logout da sua máquina todas as vezes que tiver que se ausentar e não use pendrives e HDs externos. Você é responsável pela guarda correta das informações. Ao usar a internet, jamais navegue na internet para fins pessoais ou acesse links ou sites para extrair ou compartilhar informações de trabalho para ambientes pessoais. Com relação ao seu equipamento de trabalho, utilize a sua máquina somente para trabalho e não para suas atividades particulares. Os equipamentos poderão ser auditados e verificados pela empresa a qualquer momento, por questão de segurança e monitoramento do ambiente. Esteja atento aos incidentes de segurança. Se você souber que algum colega de trabalho teve acesso a alguma informação que não poderia ter, avise o quanto antes o DPO. Assim, poderemos averiguar o risco do compartilhamento da informação e tomar as devidas providências. Caso o titular dos dados pessoais que você estiver acessando questioná-lo quanto ao uso deles, seja sempre claro e verdadeiro ao responder o motivo real do acesso aos dados. Acesso a documentos e Vamos falar agora sobre um incidente de segurança. Você sabe o que é um incidente de segurança? São acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas que apresentem risco e dano relevante ao titular de um dado pessoal. E o que fazer caso identifique um incidente de segurança? Verifique a falha ocorrida, avise imediatamente ao DPO da empresa e identifique quais dados foram vazados indevidamente. Não esqueça, somos os donos dos nossos dados. Sempre que pedirem algum dado pessoal para você, ou sempre que precisar solicitar documentos pessoais no desempenho do seu trabalho, é importante ter acesso à justificativa, entender e explicar o porquê deste acesso. Sempre seja claro e transparente em relação ao uso dos dados que você está solicitando. Da mesma forma, exija que a pessoa que está solicitando os seus dados tenha a mesma. E parabéns! Você concluiu o treinamento de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Agora é o momento de inserir na sua rotina todos os seus conhecimentos adquiridos. Lembre-se, a proteção de dados pessoais é uma via de mão dupla e um pacto coletivo. Você é eternamente responsável pelos dados que carrega. Faça a sua. Em caso de dúvidas ou qualquer incidente, por favor, entre em contato com a nossa DPO da IR, Daniele Yogi, também responsável pelo departamento jurídico. O canal para o contato é o e-mail lgpd.brasil@irco.com. Até a próxima!